Muito bom dia, segunda-feira, que delícia estar aqui com você de novo, num programa preparado especialmente com muito carinho para você. Hoje nós vamos falar sobre gestão emocional, olha só que gostoso, é muito bom nós como cristãos termos domínio próprio sobre as nossas emoções. E a gente vai falar sobre isso porque emoções são provocadas por algum estímulo, externo, diretos ou indiretos, podendo fugir do controle. Em alguns casos pode ser bom, causando alegria, felicidade, em outros pode ser ruim, causando tristeza, mágoa, rancor. E o nosso Deus é um Deus dotado de muitas emoções, como confiança, alegria, tristeza, ira e também aversão ao pecado. Aversão ao pecado é uma emoção, viu, gente? A definição da pessoalidade da Trindade Santa se caracteriza pelo fato de ambas as três pessoas possuírem emoções, expressadas em sentimentos que deixam claro que são três pessoas divinas, da mesma natureza, essência e poder. E quando as nossas emoções não estão bem, os nossos sentimentos estão em frangalhos. E nós precisamos simplesmente confiar em nosso Deus, em sua palavra, que são bálsamo para as nossas vidas. E, em sua medida, a melhor solução para as nossas emoções. Jesus é especialista em curar emoções machucadas. Vou repetir, Jesus é especialista em curar, olha só essa palavra, em curar emoções machucadas. Machucou? Está aí com as emoções que não consegue controlar? Vamos aproveitar esse tempo para meditar nas palavras que Deus nos deu sobre domínio próprio, sobre controlar a emoção, E vamos usar esse tempo para a gente conseguir crescer junto e sermos reflexo de Cristo aqui na Terra, através das nossas emoções que estão tão abaladas ultimamente. Esse tempo de pandemia mexeu com a emoção de todo mundo. Muita gente tem sofrido as doenças psicossomáticas, Então vamos lá usar essa manhã para crescermos juntos. Eu preciso, todo mundo precisa controlar as emoções, E eu quero ler para você um texto de meditação do nosso querido reverendo Hernandes Dias Lopes. Na verdade, é um texto transcrito de um vídeo, de uma palavra que ele deu sobre emoções. Ele diz assim: a nossa geração alcançou o apogeu da tecnologia. Ao mesmo tempo, desceu às profundezas das doenças emocionais. Quanto mais avançamos na ciência, mais damos marcha ré na qualidade de vida. Somos a geração do estresse, da ansiedade, dos medos, da fobia, da depressão. Somos mais de 7 bilhões no planeta, cidades superpopulosas com seus dramas, com suas fragmentações, famílias desestruturadas, concorrências nas escolas. Somos a sociedade que tem relacionamentos rasos e descartáveis. Somos a geração que mergulha nas drogas destruidoras, que se aprofunda no álcool e se autodestrói. E tudo isso vai produzindo no coração do homem uma ausência de saúde emocional. Vai gerando nele um bate-volta que desembocam em doenças físicas. A Organização Mundial de Saúde chega a dizer que mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais têm as doenças chamadas psicossomáticas. As emoções vão ficando sobrecarregadas, as pessoas vão ficando desidratadas emocionalmente. E elas vão perdendo a sua qualidade de vida. Elas vão ficando com os nervos à flor da pele. E elas então abrem janelas e avenidas para as doenças oportunistas. E isso tudo vai adoecendo a população. Como é que você lida com o estresse e com a ansiedade? Como é que você lida com os seus medos e as suas fobias? Como você enfrenta toda essa avalanche que vem sobre a sua vida? É possível você ter uma qualidade de vida. É possível você viver uma vida saudável, de você fazer uma faxina nas suas emoções e uma limpeza na sua mente, de você esvaziar esse caixote pesado da preocupação, tirar essa mochila das suas costas e viver uma vida simples, de confiança em Deus, de colocar aos pés do Senhor Jesus os seus temores, a sua ansiedade, de você descansar na providência generosa de Deus, sabendo que Ele cuida de você,
colocando esses fardos que você não pode carregar aos pés do Senhor Jesus e tomar posse daquela vida plena, maiúscula, abundante, que Ele veio lhe oferecer. A Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Não viva rendido às doenças emocionais. É hora de você investir na sua saúde. É hora de você cuidar das suas emoções, porque hoje é dia de cuidar da saúde mental. Essas são as palavras do nosso querido reverendo Hernandes Dias Lopes, que eu aproveitei para repetir aqui nessa manhã, que nós vamos tratar sobre saúde emocional. E eu já quero aproveitar e dizer para você compartilhar esse link. Ajude alguém que talvez esteja precisando. Eu diria que todo mundo precisa pensar sobre isso, né? Então, compartilhe aí no seu grupo de WhatsApp da igreja, manda o link lá, manda no grupo da família, no grupo dos amigos, seja bênção. Às vezes, alguém está esperando para ouvir algo que Deus quer falar sobre saúde emocional, tá bom? E eu vou ler um versículo que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Está lá em Gálatas 22 a 23, né? E, gente, tem tantos versículos na Bíblia que falam sobre emoções. Tem aquele: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, né? Tem muitos outros versículos que falam, por exemplo, o homem irado provoca brigas e o do gênio violento comete muitos pecados. Tem tantos outros que a gente vai falar aqui nessa manhã, né? Tem, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, quando a gente está atribulados, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Mas a tribulação, gente, com domínio próprio, viu? Produz perseverança se a gente passar pelas provas, né? É isso daí, gente. Muito bom, muito bom. Tem muitos versículos aqui que a gente vai falar depois, mas a gente vai falar sobre eles no meio da conversa com a Tatiele Mello, que já está aqui com a gente. Daqui a pouco eu já vou dar um oi para ela. Antes, eu quero refletir com você os nossos stories que edificam. Vamos ver qual que a produção escolheu? Vamos lá. Stories que edificam, escolhido pela nossa produção, foi do Paulo Menezes, que fala sobre os conselhos do Tim Keller. Olha aí, 3 conselhos muito bons para não sermos agentes de polarização, em 3 tópicos. Olha aí, primeiro, antes de tudo, seja muito cuidadoso para não tomar, como ministros do Evangelho, posições sobre questões políticas que a Bíblia não fala diretamente. Olha que dica interessantíssima do Tim Keller. Tem 3, olha a segunda. Mantenha um tom gentil, paciente e amoroso, mesmo quando você está discordando das pessoas. Olha isso, que toque especial. Já pensou se todo mundo colocasse em prática isso? Terceiro ponto, critique os 2 lados do espectro político e sempre fique com a Bíblia. O Evangelho é a coisa mais importante da Bíblia. Olha aí o stories do Paulo Menezes, que postou 3 conselhos do Tim Keller para não sermos agentes de polarização. Muito bom, Paulo. Perfeito, muito bom. Eu lembro que eu até repostei esse post, porque foi muito interessante mesmo. Já pensou se todo mundo colocasse em prática isso? Né? Nós não seríamos agentes de polarização, né? Muito bom. E tem outro stories que edificam da Ariana Macedo Lima, que marcou, que postou aí a IPP-TV, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, assistindo Manhã IPP. Olha que delícia, Ariana. Obrigada, viu? Olha aí, ela assistindo Manhã IPP e postou a gente. E é bom que a gente conhece um pouquinho da Ariana, né? Conhece o rostinho dela, porque é bom saber quem está do outro lado da câmera, né? E, Ariana, obrigada por ter postado. Gostamos, printamos e mostramos aqui no Manhã IPP. E isso a gente fez também com outros stories que a gente gosta, né? A gente faz toda semana aqui e marca lá, tá gostando? Marca lá, tá assistindo, gostou? Marca lá o Manhã IPP, ou se tiver um stories que edificam também, que você acha que vai fazer diferença, marca lá o Manhã IPP
também, @manhãipp é o nosso Instagram. Segue lá e também compartilha. Muito bom, gente. Como é gostoso já passar por essas mensagens, né? Já dá uma refletida, assim, a gente já fica, né, feliz de saber que é saudável cuidar das nossas emoções, né? Mas, como eu não vou ficar falando aqui sozinha sobre controle das emoções, nós convidamos alguém que é especialista, que trabalha com desenvolvimento humano, especialista em neurociência e psicologia aplicada, casada com o reverendo David Mello, a Tatiele de Mello. E ela está aqui com a gente já. Eu quero dar bom dia, Tatiele. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, de ter vindo aqui falar desse assunto tão importante, né? Bom dia, Lídia. Bom dia, pessoal de casa. É uma alegria estar aqui falando com vocês sobre gestão emocional. Certamente, a gestão emocional é um pilar muito importante da nossa vida. Ela é responsável pela saúde emocional, ela é responsável pelos nossos relacionamentos saudáveis. Fique com a gente, você vai ter muito conteúdo para te edificar nessa manhã. Muito bom, Tatiele. Eu estou curiosa para ver, porque outro dia encontrei a Tatiele no corredor, né, com o pastor Davi, e a gente começou a conversar e eu não queria sair dessa conversa. Tenho certeza que hoje de manhã vai ser assim também, né, e você vai gostar. A gente vai tocar de pontos muito interessantes que vão ser bons para a gente controlar nossas emoções. Vai dar uns gatilhos aí, umas viradinhas de chaves que vão ser bons para a gente, né? E agora eu quero chamar nosso quadro Ponto de Vista com a Wilnara, falando sobre exercícios aeróbicos, para fazer aquele exercício aí em casa mesmo, dicas boas, tranquilas, e você começa a fazer, começa a dar diferença no seu dia a dia. Então vamos lá para o nosso Ponto de Vista de hoje com Wilnara Lisboa. Oi, gente! No Ponto de Vista de hoje eu vou passar 5 exercícios aeróbicos para você fazer apenas com o peso do corpo. Lembrando, tem que ter uma regularidade na prática de atividade física. Você não vai emagrecer fazendo essa sequência de aeróbico para suar, fazendo uma vez só na semana. Não. Tente fazer pelo menos 3 vezes na semana em dias intercalados, ok? Então vamos lá. A única coisa que eu quero que você pegue agora é o seu celular. Você vai abrir, vai no temporizador e vai colocar 30 segundos. Colocou o temporizador, você dá play e vai fazer a sequência de exercícios que eu vou te passar agora. Vou colocar meu celular aqui no chão. Então, vamos lá. Exercício número 1, você vai fazer o polichinelo. Então, braço e perna fechado, abre e fecha, abre e fecha. Observação importante, o joelho, na hora que você for abrir, não pode deixar ele fechar. Ele segue as linhas dos pés, tá bom? Então, abre e fecha, ok? Exercício número 2, você vai fazer o skip. O skip é o quê? É uma corridinha no lugar. Então, corridinha no lugar, bem rápido, ok? Terceiro exercício, você vai fazer pulinhos laterais. Então, pulinho lateral. Lembra, 30 segundos e também, ó, flexionando o joelho, ok? Exercício número 4, você vai correr de frente e trás. Eu não vou chegar tão frente, porque senão eu vou desfocar toda a câmera. Então, você vai correr de frente e de costas, frente e costas. Isso no seu espaço que você tiver. Seja no seu apartamento, no corredor, seja no seu quintal, na rua, na praça, tá bom? E o último exercício, você vai fazer deslocamento lateral e agachamento em cada ponto. Então, eu vou deslocar lateral, agacho, desloco lateral, agacho, ok? Tudo isso em 30 segundos. E você vai repetir essa sequência de exercícios 3 vezes, ok? Espero que você tenha gostado da dica de hoje. Lembra, começa a fazer exercício agora mesmo para melhorar a tua saúde. Tchau! Muito bom, Wilnara. Gosto demais dessas dicas. A Wilnara sempre trazendo dicas muito boas aqui para a gente, sendo uma das nossas colunistas, né? Temos dicas de viagem, de artesanato, de moda também, né? Que eu gosto muito. E Wilnara com exercício físico. Obrigada, Will. E agora eu quero apresentar para você algo que pode realmente transformar, dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas, né, que nos ajudam a ter conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito, confortável, né? Por isso, as tintas da
Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou desenvolve coisas novas. A Qualivinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada numa loja pertinho da sua casa. Ou se não tiver uma loja pertinho da sua casa, você pode encontrar muito pertinho também no site, pelo seu telefone, pelo computador, no site da Qualivinil. Qualivinil.com.br está aparecendo na sua tela e é uma indicação nossa aqui dos nossos irmãos que fazem com qualidade, com amor, com carinho, né? E deixam o seu ambiente muito mais gostoso e transformado, né? Então, quer inspirar, transformar, decorar? Use Qualivinil. Nossa dica de hoje para você aí de casa que quer dar aquela remodelada, né? Vamos lá então, gente. Eu vou mostrar um vídeo para você de todos os nossos programas que estão armazenados num só lugar, que é o IPP Play, para você saber aonde que todo o conteúdo criado aqui na IPP TV é armazenado e você pode assistir de todos. Tem algum do Manhã IPP que você perdeu ou não viu? Acessa lá o IPP Play e dá uma olhadinha nos programas que a gente já fez aqui. Tem tantos, muito bons. E eles estão armazenados num só canal, que a gente vai falar agora, e depois eu volto já com a Tatiele conversando com ela sobre gestão de emoções. Assiste comigo esse vídeo. Perdeu algum programa da IPP TV? Não se preocupe, no IPP Play você encontra toda a nossa programação em playlists exclusivas para maratonar quando e onde quiser. Manhã IPP, Conversa da Tarde, Notícias do Bem, Pinheirinhos TV e mais de 30 títulos esperam por você no catálogo do primeiro canal de streaming teológico reformado do YouTube. Inscreva-se e acompanhe todo dia conteúdo cristão de qualidade. IPP Play, o conteúdo da IPP TV disponível para você. De volta agora com a Tatiele. Tati, que bom poder conversar com você aqui, dividir nossa conversa com as pessoas que estão em casa, porque outro dia a gente conversou, né, no corredor e a gente não queria mais parar de falar. Verdade. Né? É muito bom falar e hoje a gente vai falar de um tema que a gente gosta, né? Sim. Gestão emocional. E muita gente está precisando disso, como você falou aqui, né? Como estão abaladas as emoções hoje em dia, né? Uhum. Sim, Lídia, eu acho que como você leu no texto, né, do Reverendo Hernandes, nós vemos uma geração que nunca experimentou tanta tecnologia, tantas facilidades, mas adoeceu, porque perdeu o contato. Essa vida acelerada faz com que muitas vezes a gente não consiga refletir e fazer uma boa gestão daquilo que nós estamos sentindo, pensando. E Tati, como que a gente pode fazer essa boa gestão no dia a dia? Assim? Tem tantas informações também, e uma das coisas que eu acho que você tocou no ponto é essa velocidade da informação. Às vezes as pessoas se perdem, se dispersam, não cuidam da emoção e estão lá sendo levadas por tantos conteúdos. Como é que a gente pode fazer essa gestão da emoção no dia a dia? Bom, você tocou num ponto maravilhoso, que é a questão do conteúdo do dia a dia, né? A gente diz que aquilo que nós pensamos reflete na maneira como eu me sinto e automaticamente produz as minhas ações. Então, eu acho que o primeiro passo para fazer uma boa gestão é a gente conseguir, literalmente, escolher conteúdo que nós vamos consumir. A gente fazer aí boas escolhas do que assistir, de que conversas participar, do que ver nas redes sociais, porque tudo isso está produzindo a sua maneira de pensar. Outra coisa que é muito importante, que a gente tem desprezado pela correria, é o sono. É verdade. O sono é essencial. Verdade. Né? É verdade. Não, eu ia te falar, não queria te cortar, mas eu percebi que a minha memória estava muito ruim ultimamente. E nos últimos dias eu tenho percebido que quanto mais eu tenho descansado, mais dormido, assim, tem melhorado, tem mudado. E uma das coisas da memória que atrapalha o seu dia a dia, né? Sim. E tem a ver com o sono, ele atrapalha tantas outras coisas, né? Também. Sim, porque assim, quando não, você o sono dorme... ajuda, né? A falta de um bom sono que atrapalha. Sim. Quando você dorme, nesse período
período é feito ali a faxina do que você viveu no dia todo. Então, o seu cérebro ele vai escolher o que ele vai colocar na memória de longo prazo, o que ele vai colocar na memória de curto prazo. E por isso, quando a gente tem pouco tempo de sono ou sonos não reparador, de qualidade, a gente tem esse efeito mesmo de esquecer, porque a gente sobrecarrega o nosso cérebro, né? É verdade. Ô, Tati, e o que é gestão emocional? Como é que a gente pode definir a gestão emocional para a gente esclarecer e ir por um caminho aí? Uhum. Isso é bem legal a gente falar, Lídia, porque assim, a gestão emocional ela passa primeiramente por nós compreendermos a nossa emoção. Né? Você só consegue fazer uma boa gestão de algo que você entende. E quando você compreende as suas emoções, a gente diz navegar nas emoções, né? Você viajar por ela, deixando ela dizer para você o que você está sentindo, o que está acontecendo, o que está te incomodando. Isso é compreender as emoções. A partir do momento que eu compreendi o que ela quer me dizer, eu consigo fazer uma boa gestão, que é como decidir como eu quero reagir, como eu quero me posicionar diante de uma situação. Então, o primeiro passo para a gente definir o que é gestão emocional é você entender que é a compreensão da sua emoção. E depois você ter essa capacidade de gerir os seus comportamentos. Não ser levado, sabe, pelo impulso, pela raiva. Isso é uma boa gestão. Ô, Tati, mas tem uma coisa que acontece com os cristãos hoje, que é esse medo, essa defesa, bloqueio em relação aos coaches, em relação a como é que fala, mistificar, e não é nada disso. A gente vê que nem palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes, tem tantos pregadores, né, sem heresia aí, Nicodemos, que falam sobre a gestão das emoções, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, da importância do cristão também cuidar das emoções. Sim, eu acho que para o cristão é fundamental, porque às vezes nós temos vontade de desenvolver um bom relacionamento com Cristo, de nos aprofundar na nossa fé, de exercer o que Jesus nos diz para amar o próximo. Só que se as suas emoções não estiverem equilibradas e você não conseguir fazer uma boa gestão, dificilmente você vai conseguir fazer isso. Se você estiver muito ansiosa, você não consegue passar 5 minutos orando, porque o seu corpo vai estar dando sinais para você levantar, para você agir. Outra coisa, você vai começar a olhar para o irmão e julgar. Por quê? Porque você está cheio das suas emoções contaminadas, que a gente fala. Então, eu acho que, assim, para o cristão é essencial, porque a gente é portador de uma mensagem, né? Nós somos... A Bíblia diz que nós devemos ser parecidos com Cristo. E para que a gente seja isso, nós não podemos ser refém das nossas emoções. Boa. Né? Exatamente. E interessante isso, porque uma vez eu ouvi uma frase, assim, muito no começo da minha conversão, que Deus não fala num coração agitado, atribulado. Ele fala, a gente sabe que ele fala quando ele quiser e aonde ele quiser, né? Mas essa frase me ajudou lá naquele tempo para me aquietar um pouco e me limpar, assim, tipo, esvaziar das nossas emoções, não deixa ser do nosso eu, do nosso ego. Aí veio uma série de pecados que a gente pode avaliar e fazer uma autoavaliação para ver se eu estou... Ler sobre isso também é muito importante, né? Mas enquanto a gente não tiver vazios de nós mesmos, a gente não consegue. Deus dá isso para a gente, né? Sim. Uma coisa importante é... A gente tem temperamentos, né? Tem pessoas que são mais agitadas mesmo, precisam dessa agitação. Mas o que a gente precisa entender é que quando nós estamos agitados, a gente perde muita coisa, né, Lídia? Às vezes a gente ouve uma pessoa e a gente não consegue captar a essência da conversa porque nós estamos acelerados, né? E o mesmo se dá com o Senhor. Porque Jesus nos ensina que quando ele queria falar com o Pai, ele se retirava. Em momentos de silêncio, de quietude. E aí, esse momento de silêncio e quietude produz cura para nós. Eu consigo reavaliar a minha vida, eu consigo reavaliar os meus comportamentos. Então, é importante esse equilíbrio. Eu posso ser uma pessoa agitada, correr no dia a dia, gostar dessa agitação pelo meu temperamento. Mas eu preciso lembrar que eu preciso desses momentos de pausas, para que eu possa fazer uma boa avaliação de como eu estou, de como está meu relacionamento com Cristo. E lembrar que tudo não é sobre nós, né, Tati? Sim. É sobre Ele, né? Isso é muito importante. Ô, Tati, e
Por que é tão difícil da gente manter esse autocontrole, dominar as nossas emoções? Por que é tão difícil? Lídia, primeiro pela nossa natureza caída, né? Pecaminosa. Isso realmente a gente entende que, como você falou, que não se trata apenas de nós. É reconhecer essa dependência. Eu preciso ter um relacionamento com Cristo, eu preciso formar a minha mente da palavra do Senhor, porque isso vai me ajudar. E o segundo ponto, porque o autocontrole, ele é uma fonte como se fosse esgotável. Quanto mais você usa, menos você tem ao longo do dia. Vou te dar um exemplo. Quem faz dieta sabe muito bem disso. Passa o dia conseguindo controlar o que comer, mas quando chega a noite, põe tudo a perder. Porque ela usou muito o autocontrole ao longo do dia. Tanto é que a gente fala sempre para os casais ou para empresários não ter conversas difíceis à noite. Porque assim, imagina, ao longo do dia você acorda, você está relaxada. Aí você tomou uma fechada no trânsito. Você exerceu o autocontrole ali para não xingar, para não ter uma atitude impulsiva. Olha que interessante. Aí depois você está ocorrendo o dia, alguém fala uma palavra para você que te fere. Você usa o autocontrole de novo. Por isso, Lídia, que a gente vê muitas vezes que nós machucamos os de casa, né? Olha. As pessoas dizem assim, nossa, mas ele é tão bom na rua, mas quando chega em casa ele é nervoso, ele é irritado por causa disso às vezes. Ele usou tanto o autocontrole ao longo do dia que quando chega à noite ele está com uma capacidade menor. Então, o que é preciso? É você tirar um tempo, tomar um banho relaxado, antes de ter ali o seu momento com a família, com as crianças. É você realmente perceber o seu nível de irritabilidade. É, de repente, tirar um tempinho para dormir ali, 10, 15 minutos para repor e depois ter uma conversa. Tudo isso ajuda no autocontrole. Esse momento de você estar presente e saber o seguinte, bom, se eu sei que é uma fonte esgotável ao longo do dia, eu vou fazer aquilo que é difícil pela manhã. No máximo no período da tarde. Isso ajuda muito no autocontrole. Muito mesmo. E, Tati, você falou no autocontrole. E agora, para os outros pontos que às vezes é muito difícil a gente ter domínio próprio. Fala uma dica, assim, por exemplo, você trabalha com neurociência, né? Quais os casos que você vê que estão mais gritantes atualmente, né? E depois a gente vê algumas dicas, como lidar com isso, como que a gente pode fazer? Porque a Tati é cristã, esposa de pastor, gente, é temente ao Senhor, né? Então, aquela coisa que nós já falamos aqui, né? Ciência e fé andam juntas. Então, nós sabemos disso, né? Deus criou todas as coisas para a glória e honra dele. Então, sem medo, vamos falar disso, porque são coisas que aparecem no nosso dia a dia, né? O que eu percebo muito, assim, que uma das reclamações das pessoas são por exemplo, a procrastinação. Nossa, meu Deus, fala Deus, né? É uma coisa que as pessoas dizem muito assim, Tati, eu me planejo, eu sei exatamente onde eu quero chegar, o que eu quero fazer, até mesmo no relacionamento com Deus. A pessoa fala, vou começar a ler a Bíblia toda, vou orar por mais tempo, e aí quando eu percebo eu não consigo, né? E aí isso também é o autocontrole, né? Você conseguir fazer ali uma disciplina. Como é que eu faço isso? Primeiro você tem que fazer uma análise quais são os gatilhos que te tiram daquilo que você propôs. Os gatilhos, eles podem ser internos como externos, né? Então, assim, quando a gente pensa nos gatilhos externos, são a TV, as redes sociais, uma fechada, como a gente já falou no trânsito. Interno, uma foto, uma lembrança, uma música. Então, para você evitar a procrastinação, eu acho que você pode fazer uma lista das suas tarefas e você começar a perceber esses gatilhos. Quais são esses gatilhos que eu acordo dizendo assim, eu vou fazer academia hoje. E aí eu simplesmente não vou à academia. Qual foi o gatilho? O que passou pela minha cabeça antes? Eu pensei, tá gostoso aqui. E aí você começa a fazer essa análise e começar a pontuar para você refletir, sabe, Lídia? Às vezes a gente diz assim, não pense no assunto, né? Quando alguém vem falar, evita pensar nisso. Não, pense. Se imagine fazendo aquilo, estabeleça passos. Então, assim, pode não ser perfeito. Eu sempre falo, perfeito não feito não serve para nada, né? Muito melhor é você fazer de uma forma que não está ainda da forma que você gostaria, mas ir aperfeiçoando. Então, para evitar a procrastinação, faça uma lista. Perceba os gatilhos, liste os gatilhos e comece a evitar. Então, por exemplo, se você chega muito cansado em casa
e você não tem comida pronta, a tendência é que você vá comer a primeira coisa que você veja na sua frente. Então, o que você pode fazer? Antecipar e deixar ali a sua marmitinha pronta, né? Sua comida saudável. Se você deseja, por exemplo, ir à academia, deixa a roupa pronta em cima do sofá, para você ficar olhando para ela. Porque o nosso cérebro, ele reconhece aquilo que a gente tem que fazer quando a gente coloca visível na nossa frente. Isso que eu ia falar da lista. Não adianta também, por experiência própria, fazer a lista e não olhar mais a lista, né? Porque aí acaba esquecendo, a lista não vale de nada, Não, né? coloca lembretes, né? Pela casa, no celular mesmo, para te lembrar. E começar a imaginar futuro. Lídia, quando a gente pensa no futuro, a gente faz. Se você pensar hoje, eu não vou fazer atividade física, mas imagine se você não fizer atividade física ao longo daqui 5 anos. Como é que você vai estar? Você vai querer fazer. Sim. Né? Eu vou comer doce, vou abrir exceção para o doce. Se você pensar hoje, o que tem comer doce hoje? Mas imagine você comendo doce todos os dias, em grande quantidade, ao longo de 1 ano. Aí você fica com medo disso e você acaba tendo um comportamento mais adequado. Exatamente. E olha só, eu quero dar bom dia também para quem está assistindo a gente aqui, a Lela Pimenta. Bom dia, meninas lindas, Deus abençoe. O Elton falou graça e paz, irmãos. Deus abençoe cada um de vocês, né? Muito importante cuidar da nossa saúde emocional, buscar o equilíbrio, manter relações com pessoas do bem, procurar ajuda, né? O Davi Melo, nosso querido pastor que faz o devocional aqui, marido da Tati, ele falou: escolher o conteúdo a ser consumido ao longo do dia. A princípio excelente, é verdade, né? Escolher. Porque, olha, nós somos muito facilmente roubados, né, Tati? Muito facilmente roubados. Esses gatilhos que você falou são ladrões muito rápido e fácil. Quando a gente vê, passou, né? E é bíblico, né, Lídia? Filipenses 4:8 diz para que a gente escolha pensar naquilo que é bom, naquilo que é agradável, nisso pensar. Ou seja, faça uma seleção daquilo que você coloca para dentro. Né? Porque aquilo está te influenciando. Às vezes a gente acha que não. É só um filme. É só um vídeo. Não. Isso está formando o seu pensamento. Ele está sendo capaz de fazer ali uma influência na sua gestão emocional. É verdade, é verdade. E tem aqui também, Tati, a Delva falou: quando não consigo dormir bem, fico mal durante o dia. Qualquer coisa me tira o sono. Vem irritação também, tem outras questões que aparecem aí, né? O sono, ele é essencial, gente. É uma coisa que a gente tem negligenciado bastante, né? A gente dorme tarde e acorda às vezes cedo, ou então a gente dorme tarde e não consegue descansar. Vem a irritabilidade, a chance de você não se concentrar ao longo do dia, está relacionado ao seu sono. A questão de você ter problemas de relacionamento, o sono contribui, porque se você está irritado, você vai responder, a sua impaciência vai aparecer. Então, é importante que você priorize o seu sono. Muito importante, porque no sono, como a gente conversou, o seu cérebro vai fazer uma faxina, ele vai conseguir descartar coisas que você não usa. No sono, você está cuidando ali da sua questão emocional, por exemplo. Se algo que te machucou ao longo do dia, isso pode ser expelido através do sonho, pode ser colocado para fora enquanto você dorme. Isso é maravilhoso. Olha. É um processo que Deus nos deu, né? É verdade. E você tocou num ponto muito interessante, que às vezes até os cristãos têm medo de falar, né? Sonho. Às vezes a gente sonha umas coisas absurdas e muita gente acha que é Deus falando, às vezes não é, não sei, né? Isso vai de cada um. Mas fala, o que é essa questão do sonho que você falou, às vezes coloca para fora através do sonho? Explica um pouquinho mais disso. O sonho, gente, ele é, na verdade, um reflexo daquilo que você está sentindo, pensando, das suas preocupações. Então, o sono, na verdade, ele vem a nosso favor. Né? Quando a gente sonha, nós estamos muitas vezes tratando coisas que a gente não conseguiu lidar no dia a dia. Olha só que porque nós temos o nosso inconsciente, né, Lídia? E o nosso inconsciente, ele não sabe o que é verdade, ele não sabe o que é mentira. Por isso que quando você vê uma foto ou ouve uma música, sente o cheiro, você experimenta as mesmas emoções. Porque ele não tem esse discernimento. E aí, o que acontece? No sonho, muitas vezes, é uma forma que
que as suas emoções têm de serem liberadas, de serem colocadas para fora. Normalmente, quando a gente tem um dia agitado, a gente sonha com aquelas pessoas, coisas que a gente guardou, muitas vezes não falou. Aquilo vai ser, muitas vezes, tratado em sonho também. Olha só que interessante. E Tati, tem como a gente, mudando um pouquinho, tem como a gente ter emoções ruins, assim? Não tem. Isso é uma coisa que a gente precisa mudar. Porque, assim, as emoções, elas servem para nos alertar, para dizer para nós que algo não está legal. Então, imagine o seguinte, quando você sente raiva, significa que alguém está te violando, que algo te violou, que você precisa parar, porque está indo além do que você pode, do que você dá conta de fazer como gestão. Então, a emoção é sempre boa. Eu sinto medo. O que o medo quer me dizer? Para que você tome mais cuidado, se prepare, talvez vá mais devagar naquele período. Então, não existe emoção ruim. Todas as nossas emoções, elas são boas, porque elas nos servem de alertas. Elas nos servem para que a gente possa analisar o que está acontecendo e talvez ir com calma. Por exemplo, raiva. Talvez signifique que você tenha que tomar uma postura com relação àquilo. Falar com a pessoa, né? Pontuar os seus incômodos. Porque muitas vezes, né, Lídia, a gente acha que ser cristão é não dizer, né, ou não desagradar. E não é. Verdade. Ser cristão é ser verdadeiro o tempo todo. Então, se algo está me incomodando, eu falo com amor com a pessoa, mas eu coloco para fora aquilo. Então, a emoção é sempre boa, gente. Mude isso na sua mentalidade. Não existe emoção ruins. Elas foram dadas por Deus a nós, para que a gente pudesse identificar, em alguns momentos tomar cuidado, em alguns momentos tomar postura. Emoção sempre vai nos levar para a ação. E a gente pode usar as emoções também para identificar ídolos do nosso coração, ou alguma coisa equivocada, né? Porque Deus fala tanto na palavra, né? Pode Nem mesmo. sempre vem do outro, isso que eu quis dizer. Às vezes pode ter alguma coisa aqui também, né? Sim. Que a emoção vai revelar. A emoção, Lídia, ela é sempre algo positivo, porque a emoção, você consegue perceber ela no corpo, né? Então, quando você sente... quando você está apaixonada, por exemplo, que você vê o seu noivo ali, seu coração dispara, não é assim? Você sente toda aquela emoção. Mas quando você está com medo, é a mesma coisa. Não é? Dispara, sua mão transpira. Então, é importante você analisar dentro do seu coração, fazendo as seguintes perguntas. O que tem startado emoções ruins em mim? Né? Para você sempre olhar, porque às vezes você taca a culpa no outro. O outro me deixou com raiva, o outro me deixou nervoso, o outro fez isso. Não, você tem que lembrar que as emoções são suas. E aí a responsabilidade sobre elas cabe a você. Você gerenciar isso. Por que eu sinto raiva daquela pessoa? E aí você olha para o seu coração. Por que eu admiro tanto aquela pessoa e tenho ela como um ídolo na minha vida? Aí você olha para o seu coração e vai se questionando. Porque realmente a gente precisa fazer essa análise. Emoção é nossa. Então é eu que tenho que olhar para ela e geri-las. O outro não tem esse poder, Lídia. O outro não tem poder de te deixar com raiva. Não tem o poder de startar em você nenhuma emoção ruim, a não ser que isso já tenha uma predisposição no seu coração. Olha só que coisa interessante. Eu sempre falo com a Tainá aqui, né? É exatamente isso. Se alguma coisa me incomoda, é porque alguma coisa tem que ser trabalhada dentro de mim. Porque quando a gente está cheio do Espírito Santo, com domínio próprio, com todas aquelas... você sabe lidar saudavelmente com aquela situação, né? Tem tudo a ver com isso, né? Sim, com certeza. A Bíblia diz que é do nosso coração, né? Que produz as saídas da vida, que produz vida mesmo, né? Então, assim, quando eu olho para o meu coração, eu consigo perceber o que é que está realmente sendo ocupado na minha mente e no meu coração. Esse é um exercício que você precisa do Espírito Santo. Porque a gente tem muitos pontos cegos, né, Lídia? A gente não consegue ver, por exemplo, que muitas vezes eu estou com raiva por algo que é meu e não do outro. A gente não consegue, a gente tem muitos pontos cegos. Por isso que às vezes alguém chega e fala assim, você está nervosa. Você fala, mas eu não estou nervosa. Não, você está nervosa. Não, eu não estou. Por quê? Porque você não consegue ver os seus pontos cegos. Isso. E aí a gente precisa do Espírito Santo.
Isso, exatamente. O ponto cego é aquele que quando você está dirigindo, né, e tem um carro aqui do seu lado e você não enxerga ele porque é impossível de enxergar porque está bem no ponto cego, né, que chama ali, ele está ali, né? Esse termo é muito bom, você não né? vê. Você não vê, tá né? aqui, tá ali, tá do lado. E você não vê. Aí se você olhar por outro ângulo, literalmente, né? Você o vê. Você consegue ver, exatamente. Tati, a Luzimar falou assim, ó. Eu estou assim, procrastinando muito. Isso eu também, né? Eu vou ter que falar, eu estou procrastinando muito também. Eu estou procrastinando muito, minha rotina noturna é puxada. Minha filha, de 1 ano e 4 meses, mama muito. Acho que é isso, mama muito. E eu custo a voltar a dormir, aproveito para falar com Deus, mas ao dia perco muito a concentração. É minha filha de 1 ano e 4 meses, isso ela corrigiu embaixo. E eu fico muito cansada psicologicamente, falta concentração. Você vê como é claro isso, né, que acontece. Sim. Qual a dica para a mãe? Ela precisa primeiro resolver o sono dela. Então, por exemplo, como a bebezinha mama bastante, ela precisa separar um período ao longo do dia para ela repor esse sono. Porque senão aí não dá para a gente falar em outras atividades. E talvez respeitar o momento, né? Ela acabou de ter um bebê, esse bebê necessita, então assim, eu vou viver esse momento. Isso. E aí buscar ajuda, né? Talvez conversar com o pediatra, com alguém que possa auxiliá-la aí para que a bebê durma um período maior. E aí, então, depois ela entrar nessa questão da procrastinação. Primeiro resolva o sono, porque o sono vai fazer com que ela fique mais irritada, com que ela não se concentre. E aí, quando eu não me concentro e não consigo fazer as atividades, vem a culpa. Eu começo a me sentir culpada. Chega no final do dia, a sensação que eu tenho é que eu não fiz nada. E isso gera culpa. Aí a culpa gera o quê? Frustração. Olha quantas emoções são geradas que vai fazendo com que você perca o seu bem-estar. Então, vamos por etapas, por fases. Eu sou mãe, né, agora recente, um bebezinho de 1 ano e 4 meses. E, então, nesse período, eu preciso repor o sono. Aí, depois eu consigo, então, fazer essas outras atividades, porque não dá para tentar fazer tudo ao mesmo tempo, senão vem culpa. Curta esse momento, essa é a minha dica para você. Curta esse momento, divida as atividades, então, separe um período para dormir, coloque um período para você resolver as suas atividades, o que você precisa fazer, e não se cobre tanto. Uma coisa importante, Lídia, é a gente ser amorosos conosco. Isso. Nós temos colocado muito peso, Verdade, muita era carga. isso que eu ia falar. E não é possível. A vida do outro é ideal para o outro. Às vezes a gente olha em volta e percebe assim, nossa, tem tantas pessoas que conseguem fazer tantas coisas, mas olha para você. Deus te fez singular, único, para que você respeite essa singularidade e entenda o que é para você, o que eu dou conta. Isso vai te ajudar muito, essa amorosidade, esse olhar generoso para você. É verdade. Tem uma frase que eu já falei aqui no programa que diz assim, não compare os seus bastidores com o palco dos outros, né? Porque eles também têm bastidores, né? O difícil deles e o nosso nem sempre são iguais. Tati, é interessante essa questão de começar pelo mínimo, porque a mulher geralmente tem muitas coisas para pensar, né? São muitas coisas. E até os homens falam que a mulher tem essa capacidade de pensar e fazer mais coisas ao mesmo tempo, mas eles não imaginam talvez o quanto tem esforço para isso, sobrecarrega isso, né? E fazer o mínimo, isso é gostoso que você falou, acho que eu podia destacar isso para a gente lembrar hoje, faça o mínimo, começa com pouca coisa, ou o que você consegue fazer, né? Não queira fazer tudo de uma vez, ajeitar tudo, por quê? As coisas que a gente precisa ajeitar e fazer, às vezes são tantas, que a gente se anula, e Satanás é astuto às vezes, o inimigo é astuto de vir e anular, e pegar e nos enfraquecer mais quando a gente está nesse momento de, não vou conseguir, né? Tem que ouvir a voz de Deus nesse momento. E né? essas acusações são dele, né, Lídia? Por exemplo, você chega no final do dia, em vez de você olhar para o seu dia e anotar e dizer pelo que você é grata, agradecer pelo que você conseguiu fazer, ele tenta desviar os seus olhos e mostrar tudo que você não fez. E isso traz culpa, e aí isso traz acusações, isso desencadeia um processo horrível dentro de você. Então, eu gosto quando a Bíblia diz que que há tempo para todas as coisas. Nós precisamos respeitar as estações, né? Respeitar o momento que você está vivendo. E fazer essa pergunta, o que realmente eu dou conta de fazer nesse momento? O que a Bíblia diz que basta cada dia o seu mal.
Então, por quê? Porque é pesado viver mesmo, né? O dia a dia. Nós temos muitas demandas. Então, se concentre nesse dia. E faça essa pergunta pela manhã. O que eu consigo fazer hoje? Como é que eu consigo resolver e viver esse dia de forma leve, sem tanto peso? E isso vai te dar um norte. E aí você começa a fazer de pouquinho em pouquinho, pausadamente. E quando você perceber, você fez com qualidade. Né? Exatamente. Ô, Tati, e uma das coisas que aprisionam muito o ser humano hoje é a ansiedade, né? Sim. Queria que você falasse um pouquinho da ansiedade nas pessoas. Sim. Gente, a ansiedade, ela é algo que nós, como brasileiros, herdamos um ranking aí ruim. Nós somos a nação mais ansiosa da América Latina. Meu Deus. Né? E nós estamos aí em segundo lugar, só perdendo para os Estados Unidos. Então, assim, é muito importante a gente pensar na ansiedade, porque a ansiedade, apesar de ser muito divulgada hoje, nós precisamos separar o que é realmente uma ansiedade generalizada. Porque a ansiedade generalizada, ela vai fazer com que você não consiga dar conta das suas demandas diárias. Você vai perceber que o seu batimento cardíaco, ele fica acelerado o tempo todo, você sente o seu coração. E outra coisa que a ansiedade faz, Lídia, é fazer com que você fique com pensamentos viciados. Você começa a pensar na mesma coisa e fixada. Você começa, às vezes, a ver uma pessoa e ficar fixada pensando naquela pessoa. É importante você começar a identificar essa ansiedade dessa forma que eu falei para você, com os sentimentos físicos que ela causa. E aí, como é que você pode lidar com a ansiedade, né? Que eu acho que é isso que as pessoas querem saber. Gente, uma das melhores maneiras que a ciência tem trazido para nós de lidar com a ansiedade é escrever. Olha! É você começar a escrever o que você sente, o que você pensa. Outra coisa, atividade física. Isso é fundamental, porque ali você vai produzir muitas substâncias que você precisa, como dopamina, serotonina, que são hormônios do bem-estar, hormônios da alegria, da felicidade, e vai te ajudar a controlar essa ansiedade, né? Isso é muito bom. A oração, gente... Essa é uma parte essencial da ansiedade, porque quando eu estou orando, eu estou colocando para Deus tudo que está me incomodando. Isso vai fazendo com que eu organize os meus pensamentos, vai fazendo com que eu fique um pouco mais calma. Mas aí não é oração de 5 minutos. Sim. Eu preciso tentar ficar ali falando tudo que eu estou sentindo mesmo. Essa é uma boa maneira. Sem contar a ajuda médica, que em alguns casos você vai precisar mesmo do medicamento. E também a terapia. Sim, essencial. Exatamente. E escrever, você fala só escrever, vale só com a caneta física aqui ou pode ser escrever na tela? O que você indica? Escrever num diário mesmo. A gente resgatar isso. Porque assim, quando você escreve na tela, tem um efeito positivo, mas é diferente de quando você trabalha a questão da cognitiva também. Que legal. De você começar a escrever. Porque quando você está ansioso, você vai perceber que você vai começar a escrever e daqui a pouco sua letra vai ficar um garrancho, vai te dando um misto de emoções. Você vai sentindo raiva, você vai sentindo ansiedade, você vai sentindo vontade de largar aquilo. Por quê? Porque vai te dando essa impaciência. Mas aí você insiste, você vai conseguindo insistir naquilo. Então, isso você está trabalhando tanto a sua parte cognitiva, quanto as suas emoções, organizando. E aí é o momento que você tem que parar. O celular, ele vai te deixar acelerada. Né? Você contar que entra a notificação ali, você já vai para o outro lado, já ferrou tudo, já ferrou a terapia, né? Não deixa de ser uma terapia, né? A gente fala escrita terapêutica mesmo. Que legal. É super aconselhado a gente fazer esse diário, porque você começa a revisitar aquilo depois. E organizar, você falou uma palavra muito boa, né? Você vai organizando, ficando claro, colocando as coisas no lugar, né? Porque às vezes está tudo bagunçado, isso não deixa de ser ansiedade, né? Bagunça tudo. Quando você volta para ler, Lídia, você vai perceber as palavras que você usa muito. E aí você vai perceber, gente, mas por que eu falo tanto isso? Aí você vai começar a se questionar. Por que isso está tão presente no meu vocabulário? E aí você começa, então, a fazer uma sonda, né? Ir mais profundo naquilo, para entender. E, às vezes, a gente reconhece até como outros, não para pensar no como os outros nos veem, tá, gente? Não é para ficar pensando no que os outros pensam, mas de pensar o que eu estou refletindo de Cristo, né? Como eu estou dando testemunho de Cristo. E, às vezes, pessoas falam para a gente assim, você é assim. E a gente fala, não sou, não quer reconhecer, mas é.
Então, isso ajuda também a reconhecer a nós mesmos, assim, o que eu estou refletindo de Cristo, porque aquilo que eu estou colocando ali no papel, eu estou transmitindo para outras pessoas também, né? Sim. Estou transmitindo o Evangelho, a luz de Cristo também, é bom isso, né? É verdade. Eu gosto de uma frase que Paulo fala para que a gente não pense de si, né, além do que convém, e nem do outro também. Então, quando a gente faz esse exercício do caderno, porque muitas vezes, Lídia, a gente percebe também que as pessoas têm dificuldade de reconhecer o que é bom nelas. E de dizer mesmo, olha, isso aqui Deus me deu como talento, como dom, eu realmente sou boa nisso. Nós temos dificuldade com isso muitas vezes, né? Ou então a gente tem uma visão distorcida, né? Eu sou o máximo nisso. Quando você escreve, você vai conseguindo realmente enxergar, ou fazer a terapia, quem você realmente é, né? O que você realmente precisa pensar de si, pensar de Cristo, como é que você tem analisado a situação à sua volta. Por que eu estou tão ansioso, né? É uma questão fisiológica, de medicamento? É uma questão de situação, de algo que eu passei? Ou então é o meu estilo de vida? É a correria que está me deixando ansiosa? Isso eu consigo mudar, né? E identificar e mudar, consegue. Sim. Ai, que esperança, né, gente? É muito bom. Ô, Tati, a Laís perguntou, o bruxismo impacta muito no sono? Sim. Sim, impacta muito. Apesar de eu não saber dizer muito sobre o bruxismo, né, ele impacta porque você vai acordar muito tensa, né? Você aperta toda essa área, isso desce aqui para os seus ombros, né? Então, é interessante que você faça uma plaquinha de dormir. Porque aí você vai perceber que você vai se sentir, Laís, mais relaxada quando você acorda. Porque à noite você fica batendo, então isso pode fazer com que seu sono fique picado também. É verdade, muito bom, é verdade. Ô, Tati, e uma vez eu vi que a ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado, e a gente tem uma dificuldade de viver o presente, né? Antes você falou, pense no futuro, mas pense de uma maneira leve, né? Eu entendi o que você quis dizer. É pensar, tipo, como eu quero estar lá e fazer uma autoavaliação. Agora, esses pensamentos muito intensos sobre só ficar no futuro ou só ficar no passado causa depressão e ansiedade, né? Sim. Quando eu disse para as pessoas pensarem no futuro, é quando elas estão estagnadas em algo, né? Então, por exemplo, se eu pensar assim, eu não dou atenção para o meu filho, hoje está tudo bem, mas daqui 10 anos, como é que isso vai impactar a vida dele, os relacionamentos? Sempre para fazer uma avaliação, gente, naquilo que você está estagnado, né? Em relação à procrastinação que a gente está falando, né? Se eu procrastinar hoje, como vai ser meu futuro? É uma avaliação, uma análise. Exatamente. Agora, com relação à ansiedade e à depressão, nós temos que lembrar o seguinte, nós só temos, Lídia, o presente. Isso. O passado não te pertence mais e o futuro também não. Quando nós estamos muito focados no futuro, a gente deixa de viver o agora. Já teve a sensação de estar diante de uma amiga e ela está falando, abrindo o coração para você e você está pensando lá na frente, em muitas outras coisas. E aí, de repente, a situação muda, essa amiga vai embora, acontece alguma coisa, e fala, puxa, por que eu não aproveitei aqueles momentos? Né? Então, a gente realmente precisa estar presente. E esse é um exercício que nós devemos fazer. O amanhã é algo que nós devemos confiar que Deus já preparou para nós, segundo a vontade dEle. Agora, nós não honramos ao Senhor, Lídia, quando nós não vivemos o hoje. Porque o hoje é um presente. Então, eu preciso pensar isso. Eu quero honrar o Senhor. Como que eu honro o Senhor? Vivendo esse dia da melhor forma possível. Essa é uma forma de você honrar a Deus. Às vezes a gente fala, vamos honrar a Deus, e a gente pensa em coisas, né? Só evangelismo, pregar. Não, eu honro a Deus na minha vida diária, vivendo hoje de forma a agradá-lo. Estando presente para os meus filhos, estando presente para os meus amigos, dando a oportunidade das pessoas me conhecerem, sendo bênção na vida das pessoas. Então, a pergunta é aquilo que a gente pode... o que eu sempre falo é assim, gente, faça uma pergunta, Senhor, como é que o Senhor deseja que eu viva esse dia? Uau, essa pergunta é ótima. Entende? Isso vai fazer com que você saia da ansiedade. Como que o Senhor deseja que eu viva esse dia? Nós temos promessas, Lídia. O Senhor fala que vai cuidar de nós, vai nos vestir, não vai faltar alimento, Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Como? Quando eu descanso nele. Boa. Né? Ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Vinde a mim.
Então, existe promessas para nós, mas nós devemos ir até Ele. Né? E os sonhos de Deus são maiores e melhores que os nossos. Com certeza. Né? De falar em promessas e descansar, eu não sei se para vocês, se vocês estão ouvindo muito essa palavra descansar ultimamente, mas olha, eu não sei se é Deus falando comigo, porque eu tenho esse problema de ansiedade, né? Tenho lidado com isso, trabalhado nisso, e tem me ajudado muito a pensar, reconhecer, né? E pensar, e refletir, e parar também, fazer essas coisas que muitas que você falou aqui. Mas a palavra descansar é algo muito forte, né? Porque a nossa fé ela é colocada em prática quando a gente descansa, quando a gente consegue descansar no Senhor. Eu não sei se só eu que estou ouvindo descansar ultimamente ou muita gente tem ouvido também. Não, eu acho que nós precisamos disso, Lídia. Nossa, muito. Gente, olha só, eu gostaria que vocês levassem isso. Amém. Da forma como nós estamos vivendo, nós não conseguiremos construir nada. Nós já estamos vendo isso, né, verdade. Lídia? Quantas pessoas estão adoecidas, ansiosas, quantos casamentos desfeitos. Hoje há uma pesquisa que as crianças, Lídia, 90% das crianças se sentem trocadas pelos pais pelo celular. E tudo isso por quê, gente? Porque nós estamos nessa ansiedade de ver, de aprender, de querer saber mais. Conteúdo. Isso está nos adoecendo. O que a gente precisa é esse descansar. Eu tenho praticado isso na minha vida. Eu li um livro que fala A Mulher Segundo o Coração de Deus. Ai, é lindo. Maravilhoso, esse né? livro. E ali me chamou a atenção porque ela elencou que qualquer coisa, mesmo a pequena, né? Aceita um convite para pregar. Eu vou orar primeiro. Vou ao supermercado eu oro primeiro. Isso começou a fazer. Quando eu li. Arrepia de lembrar, é muito bom esse livro. Quando eu li, eu pensei, impossível fazer isso. Mas, gente, isso é descansar. Porque às vezes a gente quer descansar em Deus nas coisas grandes. Compro um carro, preciso de um emprego. Não, é descansar em tudo, na sua atividade diária. Você tem que fazer o trabalho de casa ali, cuidar do bebê, cuidar do marido, trabalhar fora. O Senhor pode te ajudar nisso, nessa atividade diária. Descansar nele. Senhor, conduz o meu dia, né? E pedir para Ele nos ensinar, Lídia, a descansar. Né? É verdade. E você falou uma coisa muito interessante, que eu acho que funciona muito. Quando a gente é fiel no pouco, quando a gente ora em situações pequenas, assim, quando chegam as grandes, o seu hábito já está trabalhado, sua intimidade com Deus já está aguçada, né? E ali você já está descansando no Senhor, você vai descansar no muito, né? Quando vier uma bomba na sua vida, né? Tipo, você vai aprender, já está habituado a descansar, porque tem intimidade com Deus ali, né? Imagina, você vai no mercado, você ora, você fala. Você começa aqui um programa, você fala, né? Tipo, com Deus. É muito gostoso isso. Sim. Eu faço sempre uma distinção, né? As pessoas dizem assim, controle da vida, controle... Não, nós não temos controle. Nós temos controle sobre poucas coisas da nossa vida, né, Lídia? Nós temos o comando, que é diferente, né? Quando a gente pensa num navio, ali o seu comandante, ele não tem o controle. Ele não tem o controle se vai chover. Ele não tem o controle da tripulação toda, porque são muitas pessoas. Ele não tem controle do que se vai ter ali na frente um obstáculo ou um outro barco. Ele não tem. Mas ele tem o comando. O que é o comando? É a direção para onde eu estou indo. Eu consigo, por exemplo, dar ordens para as pessoas nas suas funções. Isso nós temos na nossa vida. Comando. E comando do que eu posso ter? De tempo com Deus, comando de como é que eu escolho viver esse dia. Isso é comando, não tenho controle. Às vezes as pessoas dizem assim, eu não consigo controlar nada, então eu não vou planejar. Não, você tem o comando de algumas coisas. Isso é fantástico, gente. Você pensar isso, qual é o comando, quais são as coisas que estão no meu comando? Isso faz toda a diferença, né? Boa! Isso é muito bom. Que comparação, Tati. Amei, que comparação. Ô, Tati, e o Marcos aqui falou, depois do Covid o meu coração acelera demais. Às vezes acho que estou passando mal e chega a faltar ar, né? Até o intestino parece afetado. Ele perguntou, isso é ansiedade? Olha, Marcos, eu diria para você procurar um psiquiatra, né? Mas são sintomas de ansiedade. Porque muitas vezes, Lídia, a gente, por não conhecer que a ansiedade faz isso, né? Ela dispara o nosso coração, você tem a sensação que o tempo todo você está ligadão, né? São sintomas de ansiedade, Marcos. Procura ajuda. Boa. Tem outra pergunta aqui. A Alana Carla falou, bom dia. Quando não conseguimos falar em público, devido ao nervosismo, tem a ver com o emocional?
Tem a ver com emocional. Gente, falar em público é o maior medo das pessoas. Incrível, né? Eu também tenho, tá, gente? Estava nervosa aqui um pouquinho antes de começar. Mas, assim, você pode fazer uma boa gestão, porque, assim, quando a gente está muito nervoso de falar em público, é porque a gente está muito preocupada com a avaliação do outro, né? Então, você pode se desafiar. Tem coisas que a gente só vai conseguir fazendo, gente. Não tem outra forma. Então, você vai de pouquinho. Talvez você comece falando para um grupo de 5, 6 pessoas, vai se desafiando. E aí você vai começar a perceber quais são os sentimentos, quais são as emoções que você sente. Você começa a tremer, você começa a gaguejar, e aí você vai começando a trabalhar esses pontos específicos. Mas é só fazendo para você conseguir vencer isso. É verdade. E isso acontece muito aqui também, né? Às vezes as pessoas perguntam para mim, nossa, mas você não fica nervosa? É porque eu já estou fazendo todo dia também. A prática também ajuda, né? Mas eu falo assim, gente, às vezes eu vou fazer um evento fora, alguma coisa que é fora, e eu fico também. Não tem como, é emoção, né? Aquilo que a Tati falou no começo. É bom porque é sinal que estamos vivos. Aquilo é para reconhecer algo que precisa ser alinhado e não ter medo, né, de lidar com isso. Porque às vezes as pessoas chegam aqui também e falam, nossa, e aí começa a conversar e vê que é gostoso, que é um bate-papo, assim, né, e passa. Até os meninos da produção falam, daqui a pouco passa, você começa a conversar e começa a ficar bom, e você vê que é o medo do diferente, às vezes, mas faz parte, né? Faz parte. Tem até muitos advogados que os cursos de direitos, eles incentivam os alunos a fazerem aulas de teatro, né? É interessante isso, para lidar com isso, né? Sim, porque aí você vai se expondo, né? Porque quando você está fazendo a aula de teatro, eu nunca fiz, mas eu acredito assim, você tem que encenar, você tem que treinar, e aquilo vai fazendo com que você vá se soltando, né? Você pode fazer um curso de oratória para se sentir mais seguro, você pode fazer várias coisas, mas esse medo é só fazendo, gente. Medo é uma coisa que a gente vem se fazendo, passando por ele, né? É verdade. Quero repetir aqui o livro, né? Aqui a Denilda já repetiu, né? Um livro que a Tati falou, foi Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, né? Isso. Esse livro é muito bom, gente, vale a pena. Tem muita gente gostando, Tati, do programa aqui. A Sueli falou, o autor de Nossa Fé é Deus, ele é especialista, só descansar. A Denilda falou, bom dia, glória ao Senhor, essa palestra, né? Ela perguntou qual é o autor do livro. A Silvia falou, que programa maravilhoso. E aqui... Programa lindo, a Alana falou, bebendo cada palavra. Que coisa linda, Alana. A gente também está aqui se fazendo uma autorreflexão, muito bom. E a Camila falou, que privilégio ouvir essa mensagem. E os 2 passos de fé, colocou também Provérbios 3, 21. Meu filho, guarde consigo a sensatez, o equilíbrio, nunca os perca de vista. Olha que legal isso, lembrar disso, né? Uma semana equilibrada para todos com a condução do Espírito Santo em tudo. O Cristiano e a Ariane falaram, glória a Deus, Lídia, você é uma benção. Ai, meu Deus, eu tão falha pecadora, mas a gente vai junto, a gente juntos, a gente acontece isso que está acontecendo aqui, porque é o corpo de Cristo, né? Porque a gente é tão pecador, tão falho, Deus faz apesar de nós, né, Tatiele? Isso que a gente não pode perder a esperança também, porque às vezes eu olho os meus bastidores, gente, eu falo, meu Deus do céu, é a misericórdia, é a graça de Deus que faz alguma coisa, e isso ele faz através de todos do corpo de Cristo, né? A gente não pode esquecer disso, né, Tati? E, Lídia, é muito bonito quando a gente vê as pessoas exercendo o dom que Deus deu, né? Isso que você faz é um dom, esse carisma, essa leveza com que você conduz, faz com que a gente que está assistindo se sinta acolhido, se sinta parte do programa. E isso é maravilhoso, porque quando a gente usa aquilo que Deus nos dotou de capacidade, a gente o glorifica, né? A gente abençoa a vida do próximo. Eu acho que ministério é isso, né? É o que Deus faz a vida do outro através da minha vida. É verdade. Então, ministério eu faço em qualquer lugar. Isso que você faz é ministério. Porque você está tocando vidas. Você está entrando na casa das pessoas, levando leveza, conteúdos, né? Então, gente, eu acho que é maravilhoso quando a gente identifica o nosso dom e exerce ele para a glória de Deus. Eu sempre digo assim, identifique o seu dom, ofereça ao mundo em forma de serviço, em servir, e você vai ver Deus abençoar muitas pessoas, tocar muitas vidas através deles, né? E, gente, dom pode ser o bolo que você faz na sua casa. Isso que eu ia falar. Né?
Isso que eu ia falar. E o dom, quando ele está no lugar certo, ele glorifica a Deus, né? Porque eu estava conversando com a Tati uma vez, vou abrir aqui já que a gente chegou nesse assunto, e antes eu era atriz, era modelo e tal, e não era para a glória de Deus, né? Eu queria ter uma carreira, só que tinha aquele vazio aqui dentro, parecia que não estava encaixado, e tem outra, não dava certo, né? Aí um dia eu falei para Deus, por que tudo dá errado na minha vida? Ele falou, filha, enquanto você não me tiver em primeiro lugar na sua vida, nada vai dar certo. E eu falei, eu tô indo para nunca mais voltar. E aí eu larguei tudo da carreira e tal, e fui trabalhar em loja, né? Trabalhei um tempão em loja, e aí foi voltando essa vontade da comunicação. E eu falei, Deus, se for para ti, eu faço. Se não for, eu não faço, porque já tinha tido aquela experiência lá atrás, né? Então, é isso. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, a pessoa tem o dom, mas não está colocando ali no lugar certo para glorificar o Senhor, né? E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Porque hoje eu não penso mais na Lídia, eu penso em vidas restauradas como Deus restaurou a minha. Hoje eu vivo, hoje eu tenho esse vazio preenchido. Hoje eu não preciso de pensar em carreira, eu preciso pensar em Cristo, em vidas. E às vezes o dom da pessoa está ali, Deus deu, e não está botando em prática, né? E às vezes estão desperdiçando o chamado de Cristo, né? Maravilhoso isso, Lídia, que você disse, porque o que nós devemos pensar é quando Jesus diz assim, buscai primeiro o reino dos céus, né? Esse versículo. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes a gente pensa nisso no sentido de necessidades materiais. Não, mas são todas mesmo. É contentamento, Tudo. alegria, amizades. Eu lembro que você me disse que quantos amigos você construiu depois na carreira cristã, né? Pessoas que você leva para a vida. Então, todas as suas necessidades vão ser supridas. Isso. E Deus vai te colocar e te levar naquilo que Ele tem para você quando você se submete a Ele, como foi a oração que você fez. Sim. Então, Senhor, eu me entrego ao Senhor. Ele foi conduzindo a sua vida a te colocar aqui hoje. E você em casa pode pensar isso. E assim, gente, não despreze nenhum dom que você tenha. Porque quando o profeta Eliseu vai com a viúva, né? A viúva vai até ele pedir, olha, tem os credores aqui que querem levar os meus filhos, né? Ele diz o que para ela, gente? Olhe o que você tem em casa. Sempre olhe o que Deus colocou dentro de você. E você vai descobrir o seu dom. Porque muitas pessoas não sabem, né? Fica pensando, qual é a habilidade que eu tenho? Qual é o dom? Olhe para dentro. O dom é algo que você vai perceber que desde a sua infância você faz com naturalidade, com mais facilidade e que você tem prazer naquilo. E você vai ver que Deus vai te usar para transformar outras vidas, né? Outras vidas. Que é a mensagem do Evangelho, né? Não é mais sobre mim, é sobre Ele, né? É sobre Ele, Coisa exatamente. linda isso. E é maravilhoso. Imagina quando você chega a um médico, a uma psicóloga, quando você vai comprar alguma coisa e você tem ali alguém que, além de vender, além de te entregar aquilo, testemunha, né, desse Deus maravilhoso. Isso é lindo. É verdade. Nossa, é verdade. E aí você vê aí cura para as emoções também, né? Você vê que muita coisa, as emoções são cura. Não significa que tudo vai acabar, essas lutas vão acabar, né, Tati? Não. Porque a gente vai descobrindo novas e isso é profundidade com Deus, né? Profundidade com Deus. Opa, esse telefone aqui, Vamos lá. Você vai testemunhando, são as emoções que você vai controlando, surgem novos desafios, né? Gente, prepara sua pergunta aí, a gente vai para o intervalo rapidinho, mas a gente vai voltar com a Tati depois respondendo algumas perguntinhas, tá bom? Um intervalinho rápido para tomar uma aguinha e a gente volta com mais perguntas. Prepara e manda sua pergunta que depois de ao vivo não dá mais. A gente já volta. Mais de 800 mil pessoas já estão no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nosso alvo é atingir 1 milhão de inscritos compartilhando conteúdo teológico reformado neste grande campo missionário que é a internet. Se você ainda não faz parte, faça sua inscrição agora mesmo. Clique no ícone inscrever-se e ative o sininho para receber as nossas notificações. IPP-TV, conteúdo cristão de qualidade 24 horas na internet.
muito bom de volta, né? Um tempinho para tomar uma aguinha. E esse papo tá muito bom, né, Tati? Nossa, uma delícia falar sobre isso, né? É verdade. Eu acho que ficou sem áudio, né? No finalzinho, você não conseguiu ouvir minha voz, mas tá de volta ouvindo. Se não estiver ouvindo, fala aqui, né? Essa questão de... É muito bonito. Falar de emoções, né, Tati? Abre algo que... Abre um leque na nossa frente que dá para falar de tantas coisas, né? A gente falou de ansiedade, depressão, algumas coisas aqui, mas a gente pode usar as emoções muito a nosso favor, com Cristo, né? Pegar, às vezes, escrever alguma coisa, uma poesia, enfim, escrever uma mensagem para alguém, né? Como é que a gente pode usar as emoções ao nosso favor, Tati? Eu acho que uma das formas que nós temos que nós podemos usar as emoções é a questão da empatia, sabe, Lídia? Isso, boa. Eu acho que a empatia é algo maravilhoso, né? Você sair de si, Isso. entrar no outro, entender o seu universo, entender o seu mundo, enxergar o mundo dele através da lente dele e, a partir disso, você fazer para ele aquilo que ele gostaria, né? Entendendo realmente. Outra forma de usar as emoções, que é maravilhoso, é a questão do elogio. Boa. Né? Quando eu reconheço uma pessoa, dizendo para ela, olha, eu sou grata a você, e pontuando pelo que você é grata, isso aciona no nosso cérebro a área de recompensa. Ou seja, a mesma área que a gente sente, que é acionada quando a gente come um chocolate, por exemplo, que a gente se sente feliz. Então, acho que essa é uma forma, né? Eu gosto muito, Lídia, de pensar quando a palavra diz que as nossas palavras têm poder de gerar vida. Ótimo. E poder de gerar morte. Eu acho que uma das formas da gente usar nossas emoções para abençoar todo mundo é fazendo isso, dizendo para a pessoa o quanto ela é importante, agradecendo. Isso tem muitos benefícios. Que pontos incríveis que você destacou. Meu, olha, eu vou te falar, eu estou gostando tanto quanto você aí, que eu vi o comentário da Delva aqui, que falou, muito bom, Tatiele, acho que o meu dom é cozinhar. Ela botou kkk, estou preparando o almoço e ouvindo vocês. E muito bom, né? É gostoso de ouvir. Agora só, última pergunta. Falei para postar aqui e a Nachelle botou, a ansiedade pode ser característica hereditária também? A ansiedade, ela tem um fator, um pilar genético, né? Que a gente herda assim. Mas ele não é o decisivo, tá, gente? Porque, às vezes, isso para depressão também, né? Por muito tempo, as pessoas achavam que, por exemplo, eu tenho depressão porque minha família tem. É um pilar, sim, mas é pequeno. O ambiente é o maior gatilho, o maior estímulo. O que é o ambiente? A forma como eu vivo. Então, o ambiente é a minha casa, onde eu convivo, o trabalho. Esse é o maior... o que dá maior start, tanto na depressão quanto na ansiedade. Olha isso. Como é bom analisar, né? A gente pode até, Tati, se você aceitar, claro, vir outras vezes e falar de outros temas que tem a ver com isso, né? Com certeza, vai ser um prazer. Ai, que ótimo, gostei já. Albinha, um abraço para você lá da Paraíba, tá aqui ligadinha com a gente, né? Beijos da Albinha de Jesus. Ela botou, manda um abraço aqui para Paraíba, ô delícia. Tem gente de todo lugar do Brasil e até fora do Brasil assistindo a gente. Ô, Tati, eu quero te agradecer por esse papo tão gostoso. Quem quiser te encontrar, tem rede social, tem canal, como que faz para te encontrar, para saber mais do seu trabalho, que é tão bom? Ó, gente, conversar com a Tati é maravilhoso. Eu conversei com ela e aí conversar, né, pessoalmente, assim, foi muito bom para mim aquele dia. Deus usou muito ela para falar comigo e eu fiquei feliz de poder compartilhar um pouquinho da vida da Tati, quem não conhecia, né, agora está conhecendo. E pode encontrar aonde, Tati? Bom, pode me encontrar no Instagram, eu só uso o Instagram. Boa. É meu nome mesmo, Tatiele Melo. Vai ser uma alegria ter você lá comigo. Respondo perguntas também, pode mandar. Fique à vontade. Que ótimo. É by Tatiele Melo, né? É by.Tatiele Melo, o Instagram da Tati. Então, se você quiser depois perguntar alguma coisa que não deu tempo aqui, porque ao vivo é muito gostoso, porque a gente consegue ter essa interação. Mas depois que acaba o programa, a pessoa fica, poxa, eu podia ter perguntado isso para a Tati. Então, anota o Instagram dela que ela responde. E quero te agradecer, Tati, por... Você é um presente de Deus,
por Deus ter colocado você na minha vida, na vida das pessoas, por você estar aqui, aceitar esse convite, em nome da Mãe EPP, do IPP TV e também da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e pedir para você deixar um recado para quem está assistindo, quem vai assistir futuramente, por favor. Lídia, muito obrigada. Pessoal, obrigada por ter assistido. Foi uma alegria. Eu acho que o que eu gostaria de deixar para vocês é: sejam amorosos com vocês. Né? Nós temos uma cobrança do ser, do fazer. Não, antes de tudo isso, entenda o que Deus tem para você, traga leveza para o seu dia. Não é porque você vai caminhando um pouco devagar que você não vai chegar no mesmo lugar de quem está correndo. Verdade. A diferença é que quem está correndo, muitas vezes vai chegar cansado, vai perder a jornada, não vai conseguir ver o caminho, as flores, não vai poder parar para tomar um café porque correu tanto. Enquanto você que vai devagarzinho, você vai sorvendo a jornada. Você vê as flores, você para tomar um café, você marca a vida de alguém especial. Então, coloque isso no seu coração. Nós não temos prazo, nós temos que viver. Essa é a melhor forma que nós temos de honrar o Senhor. Ai, gente, ela é linda demais. Ela é linda demais. Eu estou muito feliz de começar a semana com essa princesa do Senhor, né, trazendo essa mensagem de calma, de leveza. Eu que preciso tanto, a começar por mim. Obrigada, Tati. Imagina. Que seja a primeira de muitos e que Deus te abençoe Amém. muito. Continue te usando assim como Ele usou para nós. Muito obrigada, Lídia. Amém. Fiquei feliz. Muito grata. Ai, que delícia. Muito gostoso, né? Muito bom. O bom é que vai ter mais, gente. Gostou também? É isso daí, muito bom. Ô, Tati, vamos assistir agora, então, um vídeo do EAD Pinheiros? Vamos lá. Assiste com a gente aí sobre esse curso à distância que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros preparou para você. Venha aprender com a gente. Plantação e revitalização de igrejas, evangelismo infantil, presbiterianismo, comunicação e redes sociais. Esse e outros cursos estão no EAD Pinheiros. Então, aproveite para ler, para estudar um pouco. Os treinamentos da nossa junta missionária preparam na prática para o cumprimento do seu chamado na expansão do Evangelho. Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E todo o valor arrecadado é revertido para os projetos de missões mantidos pela Igreja. Conheça o EAD Pinheiros e escolha o seu próximo curso. Portanto, junte-se a nós neste curso e seja abençoado por Deus e pela ministração da Palavra de Deus, aquilo que Ele quer para a sua vida. EAD Pinheiros, capacitando cristãos para a jornada missionária. Muito bom, EAD Pinheiros, está vendo? Uma oportunidade boa para você. Então, falando em oportunidade, temos notícias com uma belíssima oportunidade. Vamos lá saber quais são qual é a nossa notícia especial de hoje. Está chegando a hora de participar do CAL 2021, o chamado para acordar a liderança, promovido pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em parceria com a Igreja Água Viva e a Igreja Sarang da Coreia do Sul. Pastor Abirailton já está preparando as malas. Ele vai viajar mais de 1.800 quilômetros para participar do CAL 2021, o chamado para acordar a liderança. Para ele, vai ser uma oportunidade de incorporar as técnicas de discipulado utilizadas pela maior igreja presbiteriana do mundo, na Coreia do Sul. Nós estamos indo para o CAL, eu, pastor Roberto, meu auxiliar, e também mais 4 presbíteros. Nós vamos para o CAL porque nós já trabalhamos com discipulado, já participamos em outras oportunidades do CAL e é uma bênção, não é? E nós trabalhamos com grupos familiares aplicando a metodologia do CAL da igreja coreana, não é? E tem sido uma bênção, nós trabalhamos assim, muitas pessoas têm sido edificadas, abençoadas, temos fontes aqui em Lapão. Por que a gente chama fonte? Porque a cidade aqui foi fundada ao lado de fonte, então por isso que é fonte ao invés de pequenos grupos ou células.
mas tem sido muito bom para a igreja, para a edificação da igreja e do corpo de Cristo. Nós temos, assim, tido muitas experiências de muitas famílias inteiras dando profissão de fé e batismo, desde a criança, 5, 6 pessoas da mesma família, e isso através do discipulado, que tem sido uma bênção. Deus abençoe. A nossa expectativa é muito grande e com certeza estaremos aí em São Paulo, se o nosso bom Deus permitir, participando, aprendendo e trocando experiências com os amados irmãos. Deus abençoe. A Carolina vem de mais perto, São Paulo. Em sua igreja local, ela trabalha com crianças e também vê no CAL uma grande oportunidade de aprendizado. Eu decidi me inscrever para o CAL porque eu encontrei nesse evento uma ótima oportunidade de aprendizado. Os últimos dias que temos vivido têm sido dias difíceis e eu acredito que muitas vezes nos limitamos às circunstâncias da nossa vida. Então, eu vejo aí nesse evento a oportunidade de aprendizado muito grande. Então, a minha expectativa está bem alta. Acredito que vai ser dias intensos de aprendizado, mas estou pronta para esse dia e bem ansiosa mesmo para que chegue logo. Espero que todos possam compartilhar desse dia com a mesma intensidade, juntos para aprender mais e cada dia estar preparado e assim despertar para o nosso chamado. O congresso vai acontecer entre os próximos dias 11 e 14 de outubro. Líderes e pastores coreanos e brasileiros vão ministrar nos 4 dias de evento. O objetivo é promover um grande avivamento em todo o país e treinar igrejas com métodos assertivos do discipulado. O CAL é uma conferência que direcionado para discipulado bíblico, qual seria a ferramenta que Jesus Cristo nos ensinou como edificar os cristãos, pois os cristãos não sejam frequentadores de uma igreja local, mas sim os cooperadores. Eles são cooperadores junto com seu pastor, cada igreja local, e assumindo a visão da igreja local geograficamente e também pela sua missão, grande comissão. Então, nessa conferência tem 3 alicerces, que primeiro é uma palestra que realmente tem ilustres preletores que não somente é conhecedor do discipulado, mas aquele que convive com esse discipulado, que tem história da sua igreja. E também a gente discute sobre como que então a gente discipular esses nossos membros, se tornar cooperadores do nosso ministério. Então, até como recrutar, como preparar, como compartilhar a visão, como moldar, equipá-los para que realmente ele seja parceiro desse ministério. E o outro nessa conferência existe envolvimento dos irmãos, os membros, como que eles se tornam discípulos e como eles se tornam líderes dos pequenos grupos, como isso realmente é compartilhado, usado para realmente avivar a sua igreja e abençoar todo seu redor. Então, irmãos, esse congresso tem todos esse tipo de métodos para compartilhar, ser treinado. Irmãos, venha a esse congresso para compartilhar e ser moldado, e assim nós contagiaremos para todo o nosso redor, todo sobre o Brasil e até a confins da terra. Vamos lá! A conferência é uma realização da Igreja Presbiteriana de Pinheiros em parceria com a Igreja Água Viva e a Igreja Sarang, da Coreia do Sul. E ainda dá tempo de se inscrever para participar presencialmente ou online. É bem simples a inscrição, né, para o congresso do chamado para acordar a liderança. Existe o site, né, do congresso, congressocal, cal.com.br. A pessoa vai lá, clica, tem 2 formas de inscrição, na verdade, né? A forma online e presencial. Então, você vai no site, faz a inscrição. Existe um investimento, né, para isso, né, porque para a gente custear aqui as despesas do congresso. Mas é simples e vai poder participar desse congresso abençoador que vai ensinar, instruir a igreja, a liderança como um todo, a trabalhar com o discipulado, né? Um trabalho de fato abençoador
para a vida da igreja, para a saúde espiritual da igreja. Então, é um momento especial para que os irmãos e as irmãs que estarão aí e ver a necessidade de aprender mais sobre esse tema, para participar conosco. Certo, até quando vão as inscrições? As inscrições vão até o dia mesmo. A pessoa pode vir no dia fazer a inscrição conosco e terá acesso ou presencial ao ambiente ou então virtualmente também. Olha aí, imperdível essa conferência, Cal. E vamos lá para o Fala Comigo, que são as perguntas que você pode enviar para o telefone da comunicação. Fala comigo! Como você viu aí o Cal, tinha gente perguntando aqui no WhatsApp da comunicação, que é o 011 98149 8444, e perguntaram no WhatsApp qual a data do Cal desse ano. O Cal ele acontece de 11 a 14 de outubro. Então, como você viu aí, pode se inscrever no site que o Samuel falou, entra lá na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, no site ippinheiros.org.br, tem mais informações lá também. Outra pergunta do Fala Comigo. Eu gostaria de saber sobre o curso de capelania da Helenivação. Para fazer o curso de capelania é muito simples, é só acessar o site capelanianasaude.org.br e lá você acessa os campos direitinhos para se inscrever para fazer o curso de capelania. É isso daí, gente, muito bom. Fala comigo. Todos os dias, né, a gente recebe notícias aqui, perguntas aqui no WhatsApp da comunicação e você pode mandar para o 011 98149 8444. Tá bom? E vamos lá dar parabéns para os aniversariantes da Igreja Presbiteriana de Pinheiros de hoje, dia 27 de setembro. Vamos ver quem está de aniversário? Parabéns para a Aline Ricarte, para Andréa Ferreira, o Cícero Pedroso Filho, o Daniel Braga, a Daiane Calminati, a Fernanda Valense, a Neuza da Silva, o Nicolas Rangel, o Oswaldo Cera Filho, nosso querido Nenê, parabéns. O Rangel Jordão também e a Roselane Matias. Que Deus abençoe você, seu dia, comemore e agradeça ao Senhor e que Ele abençoe esse ano novo e todos que virão e que sejam muitos para a glória de Deus. Parabéns, feliz aniversário. Para você que eu não falei também, está aí de aniversário também. Receba o nosso abraço com carinho do Manhã IPP, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e da IPP TV, tá bom? Fiquem com Deus nessa segunda-feira maravilhosa, abençoadíssima por Deus. E amanhã eu espero por você ao vivo, aqui às 10 horas da manhã. Fique agora com Notícias do Bem, com Roberto Quirino e Tainá Félix. Muita notícia boa para você. Até amanhã, fiquem com Deus. Tchau, tchau.